Olá, tudo bem? Eu quero falar hoje neste vídeo sobre o conflito sucessório na separação de fato. A pergunta que me veio: eu sou separado de fato do meu ex-cônjuge e ele faleceu. Será que eu tenho direito à herança ou tenho direito à pensão previdenciária? Vamos dividir essa pergunta em duas partes. Primeiro eu quero falar sobre a questão previdenciária. A questão previdenciária vai muito em se provar a dependência econômica deste cônjuge que eu vou dizer sobrevivente, ainda que separado de fato. Se esse cônjuge ele consegue provar que ele, ao tempo do falecimento, ele possuía dependência econômica e que ele era dependente, aí sim ele consegue receber essa pensão previdenciária, ainda que esta pensão seja dividida com demais dependentes. Vamos supor que este falecido ele também tenha deixado uma outra companheira ou outro companheiro, e aí pode ser dividida então esta pensão. Isto é o que diz a lei. Inclusive o decreto 3048, tá? E os enunciados que falam sobre a pensão por morte. Então a separação de fato ela figura como causa excludente do direito ao benefício previdenciário de pensão por morte ou auxílio reclusão. Porém, se provado que havia uma dependência econômica e que a pessoa dependia, aí sim pode muito bem continuar aí dividindo essa pensão, logicamente com outros dependentes daquele decujus, tá? Agora vamos falar sobre o direito sucessório que causou muita polêmica, o artigo 1830 do Código Civil. E o que diz o artigo 1830 do Código Civil? O que diz a letra da lei? Mas a interpretação dele é diferente hoje, depois da emenda 66 de 2010, e eu já vou explicar. O artigo 1830, ele diz: somente é reconhecido o direito sucessório ao cônjuge sobrevivente se ao tempo da morte do outro não estavam separados judicialmente nem separados de fato há mais de 2 anos. Esse prazo há mais de 2 anos se caiu em desuso depois da emenda 66 de 2010. Por que eu digo que este artigo, esta redação caiu em desuso? Por conta da emenda 66 de 2010, que não mais exige prazo para que haja o divórcio. Porque antes você precisava ser separado de fato há mais de 2 anos para você pleitear o divórcio direto. Ou você precisava ser separado judicialmente e ter o prazo de 1 ano dessa separação judicial para você pleitear o divórcio. Hoje já não existe mais prazo. Se você casa-se hoje e no mês que vem você resolve se separar, você já pode pleitear o divórcio por conta da emenda 66 de 2010, que alterou a nossa Constituição Federal lá nos seus dispositivos do artigo 226. A herança, ela não se confunde com a meação. Então, se não houve o divórcio definindo aí a partilha, há que se entender que esta meação ela é preservada, apesar de o cônjuge sobrevivente não mais ter direito à herança, porque ao tempo da morte já estavam separados de fato. É o que diz hoje o artigo. E ele ainda colocava uma ressalva que hoje já caiu também em desuso, que ele teria direito se ele provasse que, ainda que separado de fato, ele não deu culpa à separação. Só que isso caiu em desuso,
porque não há mais que se discutir a culpa em uma separação. Depois que surgiu a emenda 66 de 2010, que alterou o texto constitucional, não há mais que se provar a culpa na separação. Então, o dispositivo, o artigo 1830, ele tem uma leitura diferente hoje pelo Superior Tribunal de Justiça. Você tem que ler o artigo 1830 dessa forma: somente é reconhecido o direito sucessório ao cônjuge sobrevivente se ao tempo da morte do outro não estavam separados judicialmente ou extrajudicialmente e nem separados de fato. Ponto, acabou. Se havia separação de fato, este cônjuge sobrevivente ele não tem direito à herança. Quem vai herdar? Somente quem estava vivendo ao tempo da morte em união estável com o falecido. Pronto, acabou. Com o autor da herança. Ele tem direito, logicamente, à sua meia-ação, mas o direito à herança ele não tem. E ele só terá, então, direito ao benefício previdenciário se ele comprovar a dependência econômica. E se ele provar que mesmo não tendo se divorciado ou se separado, ele recebia uma pensão alimentícia, ainda que judicial. Porque pode muito bem ter havido a separação, não ter havido divórcio, mas ele ter entrado com uma ação de alimentos provando essa separação de fato, ainda que não tenha sido divorciado. Nada impede dele ter entrado em juízo e dele estar recebendo uma pensão alimentícia. Aí ele vai ter direito a uma pensão previdenciária se ao tempo da morte ele provar que existia essa dependência econômica e que constava lá no cadastro do INSS como dependente. Só que ele vai dividir essa pensão com a atual companheira ou o atual companheiro, dependendo da situação. Tá certo? Então, fica aí este comentário, a resposta a essa pergunta do conflito sucessório na separação de fato e o direito também aos benefícios previdenciários. Se tem ou se não tem, ficou esclarecido aqui para você. Tá? Lembrando que a separação de fato e a separação judicial é motivo da exclusão deste beneficiário, com a ressalva de que ele tem que provar que havia a dependência econômica, tá certo? Então, até o nosso próximo vídeo. Continue nos seguindo aqui, curta, compartilhe os nossos vídeos e um grande beijo para vocês.